E voltamos para mais uma entrevista do Café com Política, que é a organização do Sindijus, do Sindileges e da ANAF, que veio trazer candidatos às eleições do Distrito Federal para debater e conhecer um pouquinho das propostas para os servidores públicos e para a sociedade brasileira. E estamos aqui agora com Eliane Pedrosa, que é candidata a deputada federal pelo partido União Brasil. Tudo bem, candidata? Boa tarde. Agradeço imensamente o Sindileges, o Sindijus e a ANAF pelo convite para que a gente possa mostrar aquilo que a gente pensa que vai fazer, né, durante aí o mandato, se Deus quiser. Para a gente é uma satisfação recebê-la aqui e com certeza vai ser muito útil para os servidores e para todo mundo que nos assiste. Candidata, a senhora tem uma vasta experiência na área política, né? Já foi deputada distrital e também candidata a governadora. Durante sua vida pública, qual tem sido sua avaliação sobre os serviços prestados pelos servidores públicos e a importância deles para a sociedade brasileira? É muito importante o trabalho do servidor público. Eu posso dar esse testemunho. Primeiro, no Legislativo. Eu fiz um mandato que foi reconhecido, um grande mandato, e eu fiz não apenas por mim, mas porque eu me cerquei de servidores públicos concursados da Câmara Legislativa, além daqueles que eu levei, e eles deram uma sustentação. Eles eram técnicos, assim, com conhecimento vastíssimo dentro das suas áreas específicas e deram uma contribuição enorme ao meu mandato. Então, o mandato de qualidade não teria sido possível se não fosse esse apoio dos servidores públicos da Câmara Legislativa, em todos os sentidos, desde o pessoal do arquivo. Você tem que lembrar o pessoal do arquivo ia lá, pesquisava, encontrava informações relevantes de muito tempo atrás para embasar os projetos que a gente apresentava, os servidores de plenário, os servidores, aqueles que nos atendiam também naquilo que a gente precisava mais de logística dentro da Câmara. Então foi muito importante para os meus 3 mandatos. Tive sucesso porque eu tive apoio dos servidores efetivos. E falando da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, na qual eu fui secretária, aí eu vou falar que eu não tenho nem como agradecer esses servidores, porque, primeiro, eles carregam a história da Secretaria, né? Tem aquele conhecimento de como os processos têm que ser tocados e o desenvolvimento desses projetos. Imagina bem, a cada 4 anos você muda o secretário. Se você não tem esse histórico e que esse histórico é suportado pelos servidores públicos, você entraria ali, todo mundo mudou, e aí? O que você saberia dizer? Aonde parou? Para onde nós vamos? Então é muito importante o servidor público. E depois, dentro da secretaria, todos atenderam com muito carinho, com muito cuidado, escutas qualificadas, se colocava não apenas a técnica em jogo, mas se colocava o coração mesmo. Havia uma doação das pessoas para resolver os problemas de cada um que procurava a Secretaria de Desenvolvimento Social. E para isso, a gente deu tão pouco. Logo que eu entrei na secretaria, nós fizemos um projeto chamado Cuidando do Cuidador, e que nós reunimos todos os servidores, fomos em cada unidade, uma equipe de psicólogos, e a cada unidade perguntava quais são as dificuldades de vocês. E é desde a dificuldade de encontrar um material para trabalhar, ou um equipamento, como um computador mais novo, ou uma cadeira que estava quebrada. Nós levantamos tudo isso e conseguimos dar as condições de trabalho ao servidor. Então esse é um primeiro ponto, dar as condições de trabalho ao servidor, mas mais do que a condição de trabalho, foi ele se sentir valorizado e respeitado. Isso fez com que eles quisessem produzir muito mais ainda. Depois trabalhamos num plano de cargos e salários, uma revisão do plano de cargos e salários da Secretaria, e brigamos muito pelo reajuste. Eu cheguei, inclusive, a colocar meu cargo à disposição, subir no trio elétrico dos servidores para pedir o aumento, porque se você quer um trabalho de qualidade, se você quer que as pessoas atendam bem, como é que uma pessoa que está mal atendido, que não se sente valorizado, não se sente respeitado, ele vai produzir? Termina não produzindo tão bem, porque ele não nos acha importante, nem olha para a gente, não pergunta como fazer, como devo fazer, né?
Então foi isso que nós fizemos na secretaria. Acho que nós fizemos uma revolução. Não tinha fila em CRAS, muito pelo contrário, tudo é aberto, tudo funcionava, tudo era atendido prontamente, porque o servidor foi valorizado. E valorizado um servidor, ele dá muito mais de si. Ele faz o impossível para atender bem as pessoas. Ele move montanhas, eu digo, porque todas as dificuldades a gente vencia. Não tinha tempo, não tinha hora, todo mundo queria se doar mais. Eu sou uma pessoa que valoriza muito o servidor público, porque eu tive 2 experiências exitosas com servidores públicos me apoiando e apoiando a população. Eu acho que falta mais isso, sabe? As pessoas terem um olhar para o servidor. Tem um mito aí que o servidor, às vezes, não trabalha, não funciona, mas você não vai lá ver o problema que ele está vivendo. Às vezes não é ele que não funciona, ele não tem a condição de trabalho para que ele possa produzir mais. Dê essa condição e você vai ver que o resultado aparece logo, logo. Perfeito, muitíssimo obrigada pela resposta. Eu tenho certeza que os servidores públicos almejam muito por isso. Qualidade, instrumentos e material para executar bem as suas funções. Candidata, quando foi candidata a governadora, a senhora se propôs a recompor os salários dos policiais e bombeiros militares que estavam defasados. Hoje, os servidores públicos de diversas carreiras também estão com salários defasados, inclusive não corrigem sequer a inflação, as perdas inflacionárias. Qual a importância de corrigir essas perdas inflacionárias, a defasagem salarial e, consequentemente, valorizar os servidores públicos? O servidor público não é uma categoria diferente que não precisa prover a sua família, precisa prover a sua família. Nós vivemos tempos de uma carestia sem igual. Há muito tempo que a gente não tinha inflação e agora a gente tem a inflação aí batendo na nossa porta, tudo muito caro. Nós tivemos 2 episódios que impactaram muito isso, que foi a pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Os reflexos são reflexos a nível mundial, os preços muito altos. E como qualquer trabalhador, o servidor público merece ter o seu salário recomposto. Tem dinheiro para tudo. Tem até dinheiro para os políticos fazer política. Tem que ter dinheiro para o servidor público ter aumento também. Muitíssimo obrigada. Candidata, quando se candidatou a governadora do DF, a senhora propôs realizar uma reforma administrativa para a modernização da gestão pública. Hoje tramita também na Câmara a PEC 32, que também trata da reforma administrativa para os servidores públicos, que nesse mandato os servidores conseguiram enterrar a proposta, mas ela ainda assombra os servidores e pode voltar no próximo mandato. A sua proposta de reforma administrativa era similar à PEC 32, nos mesmos moldes? E qual a sua visão sobre a PEC 32 também? Não, era bem diferente da PEC 32. O aspecto dessa modernização administrativa era dar mais celeridade aos processos através da introdução de novas tecnologias dentro de cada secretaria. Veja bem, hoje nós temos dificuldade para fazer um cadastro social, que as pessoas ficaram aí nas filas, idosos, gestantes, mulheres com filhos, deficientes físicos, né? Para fazer um cadastro. Hoje você faz um imposto de renda que é muito complexo para um aplicativo. Essa era a nossa proposta. Trazer um aplicativo para a Secretaria de Desenvolvimento Social para que pudesse cadastrar as pessoas rapidamente. E olha que nós não tínhamos filas, hein? Você poder marcar uma consulta dentro da área da saúde pública aqui do Distrito Federal, do seu celular. Isso está acontecendo no mundo todo, é a coisa mais fácil. Eu acho que tem uns 300 aplicativos aí à disposição no mercado para fazer isso, e as pessoas ainda precisam ir lá no hospital e tentar uma consulta e ficar esperando essa consulta. Às vezes essa consulta sai sem nenhuma programação, às vezes a pessoa vai perder essa consulta porque nesse dia ela não pôde ir por causa do trabalho, ou porque estava viajando, ou por qualquer outro motivo. Então, é um atraso de vida muito grande. Nós estamos já no século XXI, nós não podemos pensar que as coisas têm que funcionar como era no passado. Está muito atrasado, mas muito atrasado mesmo, né? Então, a reforma administrativa tinha muito a ver com essa introdução de tecnologias que dessem agilidade ao processo,
que até facilitasse o trabalho do servidor público. Perfeito. E a sua avaliação sobre a PEC 32? A PEC 32, eu digo não à PEC 32, porque você não vai resolver os problemas do funcionamento hoje do serviço público, você colocando uma carga apenas para o servidor público, uma conta, né, apenas para o servidor público. Porque ali a PEC 32, o servidor público é que parece o bandido da questão, e não é isso, gente. Então, se é para fazer uma reforma administrativa, vamos fazer uma reforma administrativa séria, olhando todos os aspectos, e não apenas você tirando direitos dos servidores públicos. Eu não concordo com isso, até porque eu preciso honrá-los, porque toda vez que eu precisei, ou como deputada, ou como secretária de governo, ou mesmo como cidadã, eu precisei e fui atendida. Por que eu vou agora trabalhar num projeto, aceitar um projeto em que o servidor público ele é tão maltratado? Perfeito. Candidata, conta pra gente quais são os projetos que a senhora vislumbra para os servidores públicos e também para a sociedade brasileira. Bom, dentro das minhas responsabilidades como candidata a deputada federal, eu quero que o servidor público possa contar comigo nas propostas que venham ao seu reconhecimento, à sua valorização, a readequação dos planos de carreira, a readequação através dos reajustes salariais que correspondam à variação da inflação. Tudo isso é muito importante para o servidor. E pode ter certeza, todos que assistem essa entrevista, que não é apenas importante para o servidor, porque se o servidor estiver se sentindo valorizado, ele vai fazer um serviço muito melhor ainda do que ele já faz. E eu acho que todo mundo sai satisfeito, porque você sempre vai precisar de um hospital, você sempre vai precisar da educação. E falando de educação, não posso esquecer os professores. Os professores estão adoecendo e com razão. As turmas estão com excesso de alunos, e mais que o excesso de alunos, o professor tem que tratar com os alunos também que são portadores de deficiência. E às vezes na sala de aula tem alunos que têm mais de um tipo de deficiência, e o número de monitores em sala é muito pequeno ou não tem esses monitores em sala. Eu não sei como é que os professores estão dando conta de levar adiante o ano letivo. Muito difícil. E em tempos que a gente vive, que é muito diferente daquele que eu estudei, que a gente respeitava o professor, se o professor não chamasse a atenção do aluno, o pai dava todo apoio ao professor. Hoje, se o professor for chamar a atenção de um aluno, é capaz do próprio pai vir e querer bater no professor. Nós temos que mudar isso definitivamente. É por isso que a nossa educação ela estagnou por completo. Estagnou, está muito ruim a vida escolar. Toda hora o professor se queixa de que se ele for, às vezes, dar uma orientação para o aluno, recebe uma resposta ríspida, recebe até, às vezes, uma ameaça. Nós precisamos fazer com que os alunos entendam o seu papel de aluno e que o professor possa dar conta da sala de aula ensinando da maneira que tem que ser ensinado. Perfeito. Muitíssimo obrigada por sua entrevista, muitíssimo obrigada pela disponibilidade de tempo de vir aqui, conversar com os servidores públicos, esclarecer pontos e apresentar suas propostas. E essa foi mais uma entrevista do Café com Política. Entrevistamos agora a Eliane Pedrosa, que é candidata a deputada federal pela União Brasil. Muitíssimo obrigada.